1, 2 e 3. Estamos aí seguindo as cartas do apóstolo João e temos vindo aí desde o capítulo 1 e hoje, com a permissão e graça do Senhor, nós iremos refletir aqui nos 3 primeiros versos do capítulo 3. E eu quero trazer como tema aqui para você, se você quiser anotar ou apenas se lembrar, mas nós vamos ver aqui que o amor de Deus, ele nos transforma de inimigos em filhos e nos chama a viver com pureza enquanto aguardamos a vida eterna. Então, o amor de Deus nos transforma de inimigos em filhos e nos chama a viver com pureza enquanto aguardamos a vida eterna. É isso que nós vamos ver nesses 3 versos que eu quero ler agora com você. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Oremos mais uma vez. Deus, Tua palavra foi lida, e ainda na Tua presença, pedimos que o Senhor continue a falar conosco, Pai. Pedimos que uma vez mais o Teu Santo Espírito penetre os nossos corações, sejamos confrontados e confortados pelo Senhor, para vivermos e crescermos aqui nesta vida, mais e mais como homens e mulheres segundo o Teu coração. Nos instrua, Pai, mais uma vez. Agradecemos que somos pela inspiração do Teu Santo Espírito, ao nosso irmão apóstolo João, que registrou as palavras do Senhor, que tanto tem nos falado até os dias de hoje, e assim continuará até aquele dia quando estivermos com o Senhor. Então nos ensine, Pai, nos dê corações abertos nesse instante para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, não a voz do Pedro, mas aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Só que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente não precisa fazer uma exegese cultural, uma leitura da sociedade para poder chegarmos à conclusão em que temos vivido tempos onde se perdeu a identidade. As pessoas estão o tempo todo buscando uma identidade. Aquilo que talvez tinham no passado, aquilo que talvez não era tão crítico no passado, hoje em dia tem sido algo muito latente, muito presente nos nossos dias, essa busca incessante por uma identidade. A gente vê das coisas mais bizarras até as coisas mais comuns, né? A gente vê hoje em dia pessoas que se identificam como animais, por exemplo. A gente vê pessoas que se identificam como coisas, como vegetais, e aí a gente vê essas coisas que às vezes consideramos loucura, e realmente aos nossos olhos é mesmo uma loucura, mas veja que isso nada mais e nada menos revela algo, uma carência, um vazio do coração, uma busca por encontrar uma identidade, um valor, a uma realidade a qual a pessoa ela possa pertencer e se sentir inserida. E nós muitas vezes agimos assim. Pessoas muitas vezes, por mais que não vão para esse extremo, que a gente considera até bizarro de buscar essa identidade nas coisas mais loucas, às vezes pessoas do nosso cotidiano, amigos, vizinhos, ou até mesmo você, busca se preencher com uma identidade de uma pessoa meramente religiosa. Eu não tenho uma busca, eu não tenho um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, mas eu cresci ouvindo que a igreja é importante, então eu frequento uma igreja. E frequento por frequentar, para cumprir uma agenda religiosa, ou para tentar conseguir algo em troca, já que eu preciso de um aumento no meu emprego, ou eu preciso de uma melhora no meu relacionamento, então eu vou buscar a igreja, para ver o que acontece, e aí as pessoas tentam pertencer a uma igreja, mas simplesmente por uma atitude religiosa do seu coração. E o que nós lemos aqui nestes 3 versos do capítulo 3 de 1 João é que justamente ele nos diz que ao buscarmos essa identidade, se tem algo que a gente não deve fazer logo de cara, é olhar para nós mesmos. Todas as vezes que nós buscarmos a identidade nossa
em nós mesmos, nós iremos falhar miseravelmente. Sempre que eu buscar me adequar a uma realidade, a um grupo, e eu tentar me encontrar nesse lugar a partir de mim mesmo, eu vou falhar. E é assim que as pessoas chegam às bizarrices que a gente vê nos dias de hoje, mas nem tanto. Às vezes em pequenas coisas. Ainda assim, nós iremos falhar. E antes que o mundo traga para você, dizendo aquilo que você é, ou aquilo que você deve ser, ou aquilo que você mesmo quer dizer para você, o que você é, ao olharmos para esse texto, eu quero que você perceba três coisas. Quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos que você é amado por Deus, que você foi adotado por Ele, e que você agora pode ser um filho do Senhor. E essa é a identidade que o Senhor traz para nós. Não somos nós que buscamos, não somos nós que a encontramos, mas ela é dada a nós, graciosamente, da parte de Deus. Mas esse amor, ele não é algo distante ou somente poético ou bonito. Esse amor de Deus, ele muda quem nós somos. Esse amor de Deus é um choque de realidade para nós. Porque a nossa identidade, ela sempre está sendo buscada em nós mesmos. Quando olhamos historiadores e pensadores do tempo passado e do tempo moderno, a gente encontra isso, a nossa identidade sendo buscada sempre em nós mesmos. Mas ela irá revelar o vazio do nosso coração. Por isso que antes de termos o Senhor, nós estamos vazios e o Senhor traz para nós a verdadeira identidade, a identidade de sermos amados, de termos sido adotados, de agora podermos ser chamados de filhos, trazidos para dentro de casa, participarmos da mesa como fizemos agora há pouco. É isso que o apóstolo João vai trazer para nós. Por isso eu quero ver com você, nesses 3 versos, 3 realidades sobre o amor do Pai, para mim e para você. Primeiro, no verso 1, vendo que o amor de Deus, do nosso Pai, ele nos dá uma nova identidade. Veja o que João diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Veja, João, ele começa, eu não sei se você consegue se atentar a isso, a uma primeira leitura, mas João, ele começa fazendo um convite para mim e para você, para contemplarmos a realidade da nova identidade que foi dada a nós. Quando João diz vede, é que às vezes a gente não consegue encarar a riqueza de detalhes que há nesse verbo. Mas aqui o vede, esse convite de João, ele é um convite para os discípulos de Jesus, que lembre aqui, bombardeados pelo gnosticismo, bombardeados pelo docetismo, bombardeados por falsas ideologias, por falso cristianismo, bombardeados por mensagens que pareciam evangelho, tinham cheiro de evangelho, tinham cara de evangelho, mas não era nada de evangelho. O que João está dizendo é, vocês sabendo de tudo isso, contemplem, apreciem, fiquem maravilhados, parem tudo o que vocês estão fazendo e se voltem com admiração para aquilo que Deus está fazendo em vocês. É isso que João convida os seus discípulos ao dizer, vede, em uma palavra. E é interessante, né? Às vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, com tantos afazeres que a nossa agenda traz de demanda para nós, a gente faz tantas coisas, muitas delas passam despercebido, e eu não sei você, mas às vezes o que eu preciso é parar. E quando a gente está em algum lugar, e às vezes um lugar bonito, com natureza, com algo que você gosta, e você para e você contempla aquilo, você deixa o seu celular de lado, você para de conversar, você simplesmente olha e admira. Eu me lembro uma vez, quando eu estava no seminário lá em Atibaia, e lá em Atibaia tem um monumento histórico da cidade que chama Pedra Grande. Você vai subir a Pedra Grande, você já teve talvez o privilégio de fazer isso, se não teve, eu recomendo que faça antes do senhor voltar. Mas você sobe lá a Pedra Grande, lá de cima, você consegue ver algumas cidades, se você subir num dia bom. Eu subi umas 5 vezes e 2 só eu consegui subir em um dia bom. E aí, mas quando estava lá em cima, eu estava com um grupo de amigos, e aí a gente parou, assim, quando a gente chegou lá em cima, a gente falou, vamos ficar aqui uns 10 minutos em silêncio, só olhando. E aí a gente parou, e a gente ficou lá sentado, só olhando, admirando, contemplando a natureza, as árvores,
as aves que passavam, as cidades distantes, os morros lá no fundo, só olhando, contemplando, admirando, conseguindo a cada olhar, a cada respiração, identificar um detalhe que talvez passaria despercebido. E o que João está dizendo aqui para nós é que nós precisamos aprender a contemplar, a admirar, a parar e prestar atenção com o tamanho desse amor que Deus tem nos concedido. Esse amor tamanho que chega a tal ponto de você ser chamado de filho. E parece que para a gente isso tem se tornado tão comum, né? É muito comum para nós, né? Nos nossos jargões aí de igreja, a gente diz assim, não, eu sou filho de Deus. Às vezes tem até em caminhão, né? Eu sou filho de Deus. Aí você olha, e você talvez não para pensar no que isso implica. O que João está dizendo aqui para nós, ele não está só informando uma doutrina, a doutrina da reconciliação aqui para nós. Não. João está chamando a gente aqui a um despertar para adoração a Deus. Para olharmos para esse Deus santo e perfeito, que olha para nós, pecadores miseráveis, e ele nos ama com tamanho amor, que mesmo sendo pecadores, agora nos chama de filhos. Pense você, é que essa é quase uma analogia impossível da gente fazer, mas pense você no lugar de Deus, olhando para uma sociedade onde todos pecaram, onde todos são rebeldes contra você, onde todos rejeitam você, e ainda assim você vai falar assim, eu vou amar ele, eu vou trazer ele para dentro de casa. A gente vê pais que se desesperam, que abandonam filhos, que fazem das maiores atrocidades com filhos, às vezes por tão pouco. Ah, mas o filho não ajuda, e isso é motivo. A gente vê como que os pais, eles, cristãos, né, via de regra, demonstram esse amor para com os filhos, mesmo sendo pecadores. E eu vi, e tenho visto notícias a cada semana que passa de pais cometendo as maiores atrocidades com os seus filhos, muitas vezes ceifando a vida dos filhos, porque não sabem lidar, às vezes por conta de rebeldia dos filhos, mas que jamais irá justificar. E Deus, que tem todos os motivos e mais alguns para poder nos condenar, para poder tirar as nossas vidas, ele olha para nós com tamanho amor e agora nos chama de filhos. A prova desse amor é de nós, apesar de nós. Nós somos adotados por Deus. E aí o convite de João é: vocês precisam admirar mais esse amor. Vocês precisam estar mais atentos a esse amor, a esse grande amor que tem amado a você. E veja, João, ele fala e ele reforça ao dizer, ao sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E por essa razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Veja, João, ele está trazendo aqui algo, mais uma vez, profundo, aqui de teologia mesmo. De que nós, quando nos deparamos com a realidade do amor de Deus e somos chamados filhos, isso acontece porque Deus abre os nossos olhos para encararmos a realidade, antes de vermos quem Deus é, de ver quem nós somos. O mundo não consegue compreender isso porque o mundo não tem a clareza e a convicção de quem ele é. Porque quando Deus abre os nossos olhos, ele abre os nossos olhos para mostrar quem nós somos. E nos deparamos com o pecado. Essa é a realidade. E aí nós nos deparamos com esse tamanho amor que agora nos faz filhos. Veja, isso aqui não é uma metáfora, é uma realidade ontológica. Realidade ontológica significa algo que pertence ao ser, é algo de natureza real, de alguém ou de algo. Não é apenas um nome, não é apenas um título que é dado para você. É algo que é nosso. A gente está afirmando que ao sermos filhos não é algo simbólico, não é só uma metáfora.
É algo real na essência da existência. Nós realmente somos filhos. Não é que você se parece com um filho, você é um filho. É isso que João está dizendo para nós. Mas ele traz esse contraste. O mundo não nos conhece. Porque o mundo não entende a nossa identidade. Não entende. Porque o mundo não conhece o Pai que nos gerou. E assim como o mundo rejeitou e tem rejeitado e continuará rejeitando a Cristo, eles não apenas rejeitam a Cristo, mas rejeitam aqueles que são de Cristo. Como é que a gente tem lidado com essa rejeição? Porque veja que aqui no verso 1 a gente tem que olhar para duas realidades. A primeira, somos filhos. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu sou um filho mesmo. E aí a segunda realidade é, como eu lido com a rejeição que eu enfrento no mundo? Porque deixa eu dizer algo para você. Se você vive tranquilão nesse mundo e ninguém rejeita você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o evangelho choca, a luz incomoda. E se ninguém está sendo incomodado pela luz do evangelho que está em nós, tem alguma coisa errada com a gente. Não com o mundo, mas com a gente. Porque veja, em Cristo, a sua identidade e a minha, ela não é construída, ela é dada, ela é recebida. Nós recebemos a identidade. Por isso a gente tem que aprender a contemplar esse grande amor que Deus tem derramado sobre nós. Mas o texto continua. E não somente aí a gente vê o amor do Pai que nos dá uma nova identidade, mas no verso 2, a gente vê que o amor do Pai nos dá uma nova esperança. Onde diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porquanto haveremos de vê-lo como ele é. Veja essa construção de João, eu acho ela muito interessante. Primeiro, João revela que nós precisamos contemplar a realidade de nós sermos amados com tamanho amor a ponto de sermos chamados filhos. E uma vez que isso se concretiza em nós, uma vez que nós desfrutamos desse amor, agora João faz um convite para a gente contemplar uma realidade que ela é futura, que ela é o que traz a esperança a nós. Ele leva a nossa mente do presente para o futuro. Talvez você já ouviu a tensão que a gente vive entre o já e ainda não. Nós já somos filhos, mas ainda não somos tudo o que seremos. Nós já pertencemos, mas ainda não desfrutamos da vida eterna no céu, porque nós estamos aqui. Mas o que Deus tem nos dado, agora que somos filhos, são pequenos reflexos, tiragostos, aperitivos, daquilo que nós iremos desfrutar completamente na eternidade. E o que João diz para nós é, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É exatamente isso. Nós já somos filhos, mas não somos completamente filhos, entre aspas, nessa ideia de que o pecado ainda é algo que está em nós, que atrapalha esse processo, que tenta estragar o processo. Então, até o dia em que ele for eliminado de vez, e isso se dará na eternidade, nós aí sim seremos completos. E aí João traz essa realidade de que a filiação, né, o fato de sermos filhos, é real, mas ainda não plenamente. E quando a gente dá um salto aí para Romanos, voltando um pouco, na Romanos capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja que o apóstolo Paulo ele está trazendo para nós aqui, em paralelo com o texto de João, que a nossa esperança, a esperança dos filhos, ela não está centrada no hoje e na vida que nós estamos vivendo aqui. Se a nossa esperança se limita a essa vida, nós estamos completamente perdidos, sem rumo. A esperança que Paulo traz para nós aqui, em paralelo com o texto de João, é que a nossa esperança ela deve estar centrada na manifestação de Cristo que haverá de vir, ele vai voltar e nós estaremos então eternamente com Deus no céu. A nossa esperança ela não é uma estaca colocada aqui
mas ela está colocada na vida eterna, e é para lá que nós estamos indo. Porque veja que João diz que quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. E isso porque João trazendo aqui algo, lembra que no gnosticismo e no docetismo, eles diziam que Jesus ele parecia ser um homem, mas ele não era um ser humano. E aí esses falsos evangelhos, eles estavam entrando e se infiltrando sutilmente na igreja. E aí João traz aqui essa construção em dizer que então nós seremos semelhantes a ele, na ideia de que, lembrando que Jesus ele era homem, nós seremos glorificados assim como Jesus é. Não seremos Jesus, não seremos iguais, seremos parecidos. E por que parecidos? Porque Jesus é Deus e homem, e viveu a vida perfeita aqui na terra, sem o pecado. E nós, ao irmos para a eternidade, nós teremos os nossos corpos glorificados e não haverá mais pecado. Por isso seremos semelhantes a ele. Essa é a ideia que João está construindo aqui com os seus discípulos, com a igreja. E veja, isso é o clímax da redenção para nós. A glorificação. Por isso que a nossa esperança não está fincada aqui nessa vida. E aí eu preciso perguntar para você, para a gente poder pensar. Será que nós falamos de coração e não apenas da boca para fora que a nossa esperança está na eternidade? Porque às vezes nós falamos isso, declaramos isso, mas não vivemos isso. Às vezes a gente fala que a nossa esperança está no céu, que é o céu, que é a vida eterna. Mas a gente vive como se a nossa esperança se limitasse a essa vida. E as nossas atitudes e o nosso coração, ele revela essa realidade. Por isso que a gente precisa o tempo todo contemplar o tamanho amor que nos foi dado, que agora nos faz filhos, e a gente pode desfrutar dessa obra que está sendo realizada em nós. Quando a gente ainda olha para Romanos, só mais um texto de Romanos, no capítulo 8, no verso 29 e 30, um texto talvez conhecido dos irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja, para serem é uma finalidade. Nós somos chamados por Deus para sermos conformes à imagem de Jesus, sermos como Ele é, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, Paulo dizendo aqui, e João dizendo no texto do capítulo 3, nós seremos como ele é. É a bem-aventurança para os filhos de saberem que um dia seremos como Jesus é. Aquilo que nós nos empenhamos, ou deveríamos nos empenhar para essa vida, nós conseguimos dia após dia sermos um pouco mais parecidos com Cristo. João nos apresentando essa realidade que irá se concretizar na vida eterna. Apocalipse capítulo 22, verso 3 e 4 vai dizer: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É para lá que a gente tem que almejar. É lá que a gente tem que bater a estaca. O que Adão perdeu no Éden com o pecado, nós recuperaremos em plenitude na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Saímos do Éden, mas voltaremos para o Éden perfeito. É para lá que nós estamos indo. É lá que o Senhor está preparando a morada para nós. Saímos de um jardim com a possibilidade de ser corrompido, e estamos indo para um jardim que jamais será corrompido. É lá que tem que estar a nossa esperança. A nossa esperança não é apenas ir para o céu. Tem que ser o nosso desejo. Mas a nossa esperança tem que ser de sermos conformados à imagem de Cristo, dia após dia, até chegarmos, então,
no céu. Isso dá sentido para nós. Isso dá sentido à vida. Isso dá sentido às tempestades. Isso dá sentido ao sofrimento. Não nos isenta deles, mas traz sentido de saber que estamos sendo dia após dia, sendo conformados à imagem de Cristo. E Deus vai usar as tempestades, Deus vai usar os dias de bonança, até aquele dia quando estivermos com Ele. Por isso que a santidade presente na nossa vida, ela é alimentada pela certeza do futuro. Eu repito, a santidade presente nos nossos dias hoje, ela é alimentada pela certeza, pela convicção futura da eternidade. Isso é o que João trabalha com a gente nesse segundo momento, que o amor do Pai nos dá também uma nova esperança. E por fim, a gente viu que o amor do Pai nos dá uma nova identidade, uma nova esperança, e no verso 3, a gente vai ver que o amor do Pai então nos chama a pureza. Veja só, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Queridos, João termina sempre trazendo aí algo para a gente poder ser desafiado, né? Nos discursos de João, ele sempre traz para nós o grande desafio. Porque veja, a esperança cristã nossa não é um escapismo, não é uma válvula de escape que você usa para se relacionar com Deus. A nossa esperança não é vivermos alheios a esse mundo. Não é vivermos em uma bolha cristã. Não é isso que João está dizendo para nós. Mas a nossa esperança, ela começa com transformação. Quem espera ver a Cristo um dia, eu espero que você deseje ver a Cristo um dia, amém? Nossa. Amém? Ah, que bom. Mas quem espera ver a Cristo um dia, não fica de braços cruzados. Quem espera um dia ver a Cristo e estar com Ele, não vive acomodado. Quem espera um dia estar com Cristo, deveria entender que se vivemos acomodados, talvez falte entendermos realmente o tamanho do amor que nos foi dado. Talvez falte entender que nós, de inimigos, fomos feitos filhos. Talvez falta entender o que João está dizendo aqui, a si mesmo se purifica. A construção aqui no texto original, ela tem a ideia de um verbo no presente contínuo. É uma ideia de estar constantemente sendo purificado. O Senhor, Ele vem nos purificando dia após dia, assim como Ele, Cristo, é puro. Por isso que a santificação ela é resultado natural de quem foi alcançado por Deus. Santidade não é escolha, não é opção. É a realidade daqueles que são filhos de Deus. Por isso que não dá para a gente ficar de braço cruzado. Por isso que não dá para a gente ficar sentadão esperando ver o que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa família, na igreja, no trabalho. E eu fico aqui de boa, sentadão, esperando ver o que Deus vai fazer. Não! Somos chamados a agir. Porque nessa construção de João e nos tratar aqui como filhos, filhos que têm pais presentes, pais amorosos, pais que educam, que amam, que disciplinam, pais cristãos, sérios, piedosos, filhos querem se parecer com seus pais. Assim como um filho quer se parecer com o pai, nós deveríamos querer refletir o caráter de Cristo. Porque ele é puro. Eu deveria então buscar pureza. E veja, não é moralismo ou legalismo, é santidade. Não é aparência de evangelho, não é vida religiosa, não é cheiro de evangelho, mas é a vida moldada pelo próprio evangelho. Por isso que o amor do Pai nos ensina a renunciar à impureza. Por isso que o amor do Pai nos ensina a lutar contra o nosso coração. Por isso que o amor do Pai nos ensina a lidar com a nossa mentira. Por isso que o amor do Pai nos ensina a lidar com o nosso orgulho. Por isso que o amor do Pai nos ensina a lidar com a nossa arrogância. Por isso que o amor do Pai nos ensina a lutar contra a pornografia. Por isso que o amor do Pai nos ensina a ser honestos, a sermos misericordiosos, a sermos humildes,
A fé autêntica, queridos, ela vai se revelar nas nossas vidas, dia após dia. Se somos filhos, as pessoas irão perceber, as pessoas irão se incomodar. Se elas não percebem, se elas não se incomodam, não tem algo errado com elas, tem algo errado com a gente. Porque a esperança futura que João traz para nós, ela não se prova no futuro, ela se prova no hoje. A esperança da vida eterna, ela não se prova lá, ela se prova aqui, na nossa obediência presente, na pureza sexual, na fidelidade no casamento, na honestidade nos negócios, na mansidão, na paciência. Cada atitude que nós damos, exteriores, são reflexos. Cada comportamento é um reflexo daquilo que está dentro de nós, no nosso coração. A santidade não é preço de filiação, mas é um sinal dela. E aqui João nos apresenta, então, a nova identidade, a nova esperança e o chamado à pureza dados pelo amor do Pai a nós. Mas ao ouvirmos tudo isso, a gente precisa ter humildade e honestidade para confessar que a gente não consegue viver assim. A gente precisa ser honestos em olharmos para essa realidade e ver que eu não amo como eu deveria amar, que eu não me sinto digno de ser chamado filho de Deus, que a minha vida muitas vezes não reflete essa pureza. E é justamente nesse momento, quando João escreve isso e nós nos deparamos com essas verdades, é justamente quando nós olhamos para tudo isso e nos sentimos incapazes, é quando a maravilhosa notícia do Evangelho se revela mais uma vez em toda a sua glória a nós. Porque por natureza nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos da ira. Efésios capítulo 2 vai dizer para nós. Em vez de amar o Pai, a nossa inclinação é para amar o mundão. Em vez de esperar por Cristo, a nossa tendência é esperarmos pelas promessas dessa vida. Por um emprego melhor, por uma casa melhor, por uma família melhor. E a gente almeja, e almeja, e almeja. E ao invés de esperarmos por Cristo, a gente espera para que as coisas dessa vida melhorem. Essa é a nossa tendência. Em vez de buscar pela pureza, em vez de buscarmos a santificação no Senhor, a gente vive segundo os nossos desejos. A gente vive para satisfazer ali os desejos da nossa carne. Veja, nós, homens e mulheres naturais, a gente não pode produzir aquilo que João descreve aqui para nós. É como a gente tentar colher frutos sem estar ligados à videira. É o que João revela aqui para nós. Por isso que a gente precisa de algo a mais. A gente precisa do Senhor e do Senhor Jesus. Porque Deus não apenas disse que nos amava. Porque hoje em dia falar eu te amo é muito fácil. Mas Deus não apenas diz que nos ama. Mas Ele envia seu próprio Filho para provar esse amor. O único Filho. Ele envia para nos tornar filhos. Ele não apenas diz que nos ama e fala para a gente se virar para buscar a redenção. Não, ele nos traz a redenção. Ele prova o seu amor para com a gente, mesmo sem precisar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor não é abstrato, ele tem rosto, nome e natureza divina. É o próprio Cristo. Em Jesus, o Filho eterno se torna homem, para que homens caídos se tornassem filhos, eu e você. Jesus vive com pureza a vida que nós não conseguimos viver. Jesus morre a morte que nós merecemos morrer. Mas Jesus ressuscita o que nós jamais conseguiríamos fazer. E Ele ressuscita para nos dar a vida que nós jamais poderíamos conquistar. Por isso que essa união, ela muda tudo. Por isso que a identidade perdida nossa, ela é restaurada e agora somos filhos em Cristo. Por isso que a esperança apagada, ela é reacendida, porque nós seremos como Ele. E por isso que a pureza impossível se torna possível, porque o Espírito Santo habita em nós para nos transformar e nos moldar à imagem de Jesus. Por isso que João diz, e de fato somos filhos. Não porque conseguimos, mas porque Cristo conseguiu por nós.
Por isso que a vida cristã não é tentar imitar Jesus, porque a gente não vai conseguir, mas é vivermos as nossas vidas por intermédio da vida que Jesus nos deu e tem nos dado dia após dia. O Filho perfeito e o Pai perfeito nos olham. E quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Por isso somos amados. Então, diante de tudo isso, algumas aplicações para a gente poder refletir, praticar e assim a gente termina. Primeiro, diante desse amor, que aprendamos a contemplar o que Deus tem feito por nós. Que aprendamos a esperar confiantemente no Senhor, porque Ele está trabalhando em nós. Que busquemos a purificação diária, porque Cristo vive em nós. O Evangelho não é sobre faça para ser, não. O Evangelho é sobre você é, portanto, viva como tal. Então, viva admirado com o amor do Pai. Comece o seu dia lembrando: Deus, obrigado porque eu sou amado, amada. Deus, obrigado porque eu fui adotado pelo Senhor e agora eu sou filho. Isso já começa a mexer com o nosso dia, quebrando qualquer possibilidade de orgulho, curando e quebrando qualquer possibilidade de insegurança. Então, ao abrir os seus olhos pela manhã, já comece orando: Deus, obrigado, obrigado por tamanho amor, e admire esse amor, contemple esse amor. Segundo, encontre a sua identidade em Cristo. Cuidado com as opiniões e as vozes que estão por aí. A sua aparência, o seu sucesso, o seu status não define a sua filiação no Senhor. O Pai já disse quem nós somos. E a gente precisa se apegar a isso. Você tem feito isso? A sua vida tem revelado isso? Terceiro, alimente a sua esperança, não com frases de autoajuda, mas alimente a sua esperança com a palavra de Deus. Busque ler a Bíblia não somente por dever e ordenança de Deus, mas como quem aguarda o reencontro com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Porque o cristão que contempla Cristo hoje viverá para vê-lo face a face. A nossa esperança está lá. Quarta coisa, busque se purificar na prática. Corte hábitos e influências que nos afastam de Cristo. A gente ora e fala: Deus, me ajuda a mexer menos no celular, mas eu fico com o celular o dia inteiro. Não adianta. Não adianta. Aqui usando apenas um exemplo. Mas corte os hábitos e influências que te afastam do Senhor. Você sabe aquilo que te afasta do Senhor. Você sabe. Você sabe quais são os seus pontos fracos. Você sabe. Não brinque com eles. Não negocie com eles. Porque não vai dar certo. E por fim, quinta coisa. Que a gente busque espelhar o amor que nós recebemos. O amor de Deus por nós precisa incomodar e impactar as pessoas à nossa volta. A gente precisa ser reflexo de Jesus Cristo em nossas casas. A gente precisa refletir Jesus Cristo na nossa faculdade. A gente precisa refletir Jesus Cristo no nosso trabalho. A gente precisa refletir Jesus Cristo onde quer que a gente esteja. E a maneira como nós amamos o próximo revela de quem nós somos filhos. A maneira como eu me importo com as pessoas à minha volta que não conhecem a Deus revela se eu estou realmente amando a Cristo. E revela quem eu amo. Por isso que o amor do Pai é o tema que costura aqui esses 3 versos. Deus nos amando de tal modo a nos dar uma nova identidade, nos amando de tal modo a nos dar uma nova esperança e nos chamando para viver uma nova vida. Por isso que o Evangelho não é apenas sobre o que Deus fez no passado, mas sobre quem Ele nos torna no presente e sobre aquilo que Ele tem nos prometido e nos levado no futuro. Que essa seja a nossa esperança de um dia estarmos todos juntos com Ele no céu. E até lá, até aquele dia chegar, que a gente possa ser cada dia mais um reflexo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar encerrando o nosso culto e receber a bênção do nosso Deus. Senhor, obrigado pelo nosso irmão.
o apóstolo João, Pai. Obrigado, Deus, porque o Santo Espírito o inspirou. E hoje nós temos acesso à Tua palavra e somos desafiados a viver uma vida em conformidade com a Tua graça e o Teu amor que tem sido derramado sobre nós. Pai, que possamos estar cientes que o Seu amor nos transforma de inimigos e somos trazidos de inimigos a filhos. Somos transformados, Pai. Éramos rebeldes, inimigos do Senhor, mas o Senhor nos amou de tal modo que nos trouxe restauração e reconciliação e nos chama a viver com pureza enquanto aguardamos a vida eterna. Ó Pai, que possamos viver em conformidade e coerência com o Teu amor. Que possamos viver as nossas vidas ansiando ser igual o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como um filho almeja ser como o seu Pai. Que assim possamos almejar dia após dia, sermos como Cristo é, e assim sermos relevantes, sermos intencionais, sermos então cada dia mais homens e mulheres segundo o Teu coração, crescendo em santidade, crescendo, ó Pai, no conhecimento e amor pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, Deus, a contemplarmos tamanho amor. Nos ajude, a Deus, a perceber tudo aquilo que o Senhor fez, todo o plano que o Senhor traçou desde a eternidade para nos salvar, porque nós mereceríamos a ira, Senhor, nós merecíamos a morte. Isso seria justo da parte do Senhor. Mas o Senhor nos amou de tal modo que o Senhor preferiu nos amar, nos trazer vida. Nos ajude a sermos gratos, a admirarmos e contemplarmos tamanho amor. A repararmos e admirarmos cada dia mais o privilégio que temos de sermos chamados filhos e filhas do Senhor. Pai, nos ajude porque nós precisamos do Senhor. E com tudo isso que o Senhor tem feito em nós, que possamos então desfrutar e viver aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Que o amor do Senhor em nós incomode as outras pessoas, que vivamos de modo coerente, que sejamos luzeiros do Senhor para aquelas pessoas que estão perdidas no mundo afora e que precisam também um dia ter os seus olhos abertos para a realidade de que são pecadores, mas que agora podem ser chamados de filhos e filhas no Senhor, mediante tamanho amor que tem sido derramado em nós e também está à disposição para ser derramado naqueles que continuam ainda sendo inimigos. Nos ajude, Pai, nos use para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de